A palavra de Deus diz lá no livro de Oséias, no capítulo 6, o versículo 6 em específico, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que esta palavra alcance, outras pessoas, para que elas ouçam aquilo que Deus vem falando com o seu povo e com os seus filhos para este tempo. Então, essa palavra que o Senhor colocou para compartilhar com vocês está lá no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 6 em específico, onde está descrito que Deus, Ele deseja fazer por misericórdia e não por sacrifício, e nos direciona a buscar o conhecimento da palavra dEle. Irmãos, o Senhor é quem determina tudo, né? É o Kairós de Deus, e quando nós estamos alinhados com Ele, é o Kairós de Deus que nós vivemos, é o tempo de Deus, né? A direção de Deus, vivemos o Kairós dele. Então, irmãos, o que o Senhor falou muito forte no meu coração? Que agora é o tempo que Ele está, agindo e movendo, porque Ele deseja fazer por misericórdia, não mais por determinados sacrifícios, irmãos. E é o Senhor que determina tudo isso, né? Ele que determina o tempo que Ele quer fazer determinadas coisas. Tem os tempos em que o Senhor, Ele permite determinadas coisas, em outro tempo Ele movimenta tudo de outra forma, e para agora o Senhor está falando sobre a misericórdia, que é assim que Ele deseja fazer para este tempo, irmãos. Então, que você se alinhe a isso, se alinhe o coração de Deus, busque pelo conhecimento da palavra de Deus. O Senhor, Ele já vem falando isso, né? Que Jesus, Ele está chamando os seus filhos para se achegar mais a eles, irmãos. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela nos constrange de uma forma tão profunda, irmãos, que não tem como nós continuarmos os mesmos, não tem. A graça, a misericórdia de Deus, ela nos constrange, então ela também nos acolhe e ela vai nos limpando e vai nos direcionando, sobre aquilo que Deus deseja para nós, sobre aquilo que Ele tem para nós. Mas você, irmãos, precisa estar aberto para isso, para que Deus haja, conforme a vontade dEle na sua vida, para que tudo aquilo que você vivia, os seus pecados, vaidades, irmãos, toda sujeira, toda iniquidade, toda promiscuidade, para o Senhor poder te limpar, para o Senhor poder te transformar verdadeiramente, para você viver, a vontade dEle, fazer aquilo que agrada ao Senhor, irmãos. É isso que Deus está falando. E eu creio que Ele também está fazendo um grande romper, um romper que está quebrando barreiras que a religiosidade criou em todo lugar, em todo canto. Porque Jesus, irmãos, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso dono, e Ele também é o nosso amado. E Ele não é religiosidade, irmãos. Não tem como nós diminuirmos o Senhor a querer, estipular o que a religiosidade causa, irmãos. Jesus, Ele não é religiosidade, Ele é uma pessoa. Ele é a palavra de Deus viva, e só Ele nos transforma verdadeiramente. Só Ele nos dá um caráter, assim como o dele. Somente Jesus Cristo. Essa é a graça, irmãos. Essa é a graça. Não tem outra forma de alcançarmos, aquilo que só a graça faz por nós, por meio de Jesus Cristo, que se entregou no nosso lugar. Não tem como, irmãos, nós conquistarmos e alcançarmos as coisas que provêm de Deus Pai, se não estivermos alinhados com Ele, se não estivermos num relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Eu fui puxar, sobre mais, significados da palavra misericórdia, e me veio uma palavra que chamou muito a minha atenção, irmãos. Em um dos lugares que eu pesquisei o significado da palavra misericórdia, está escrito, algo que é tão profundo que chega a ser, que é a essência, é aquilo que quem carrega misericórdia é, e não tem como ele agir de outra forma, porque isso é tão profundo que faz parte da pessoa, é como se ela fosse a pessoa misericórdia. Irmãos,
E essa é a essência de Deus. Jesus é a misericórdia em pessoa, irmãos. Não tem como nós olharmos para Jesus e querer continuar os mesmos, irmãos. Não tem como. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, nós nunca mais queremos aquilo que nós éramos e tínhamos antes de vê-lo, antes de conhecê-lo, antes de experimentarmos, irmãos. Não tem como. E é isso que eu declaro hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que Deus confiou a você, irmãos. Que você chame Jesus, peça, Jesus, me mostra os teus caminhos. Eu quero viver a vontade do Pai. Eu quero viver e desfrutar daquilo que o Pai tem para mim. Coloque nesta posição, irmãos. O tempo, né, está chegando. Claro que só o Pai sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. A hora e o dia só cabe ao Pai, só Ele sabe. E qual que é a nossa parte, qual que é o nosso dever? Nos alinharmos com Ele, para que Ele, né, trabalhe em nós, para fazer através de nós, né? Para seguirmos em obediência. Jesus veio aqui também para nos ensinar a como sermos filhos obedientes do Deus Altíssimo, a fazermos aquilo que agrada ao Pai e não aquilo que fazíamos por nós mesmos e para nós, né? Com egoísmo, com vaidade, com arrogância, né? Quando nós abrimos mão da nossa vida, daquilo que nós éramos e tínhamos para Ele, para viver a vontade dEle, né? Para se alinhar com Ele, irmãos, Ele faz. Ele faz porque Ele é Pai. Ele é Deus, mas Ele é Pai. E Jesus, Ele veio nos mostrar tudo isso, nos ensinar tudo isso. Mas nós não podemos nos esquecer. Sem Ele, irmãos, nada podemos fazer. Somente com Ele. Então você tem que chamar Jesus para andar com você. Jesus para trabalhar com você, para ir aonde você vai. Tudo. Jesus precisa estar com você, porque é impossível acessar as coisas do Pai sem estar com o Filho. Sem estar com o Filho. É impossível. Tudo que você ouvir diferente disso não provém de Deus. Não provém de Deus, irmãos. Sem Jesus é impossível acessarmos as coisas do alto, né? E desfrutarmos da vida, né? Da terra prometida que o Senhor tem para nós sem Jesus. É impossível, irmãos. O povo entrou na terra prometida, o povo que entrou na terra prometida, porque todos que passaram, né, pelo deserto não entraram. Josué, que foi o sucessor de Moisés, que Deus já havia escolhido ele para liderar o povo. Então Josué e Caleb entraram na terra prometida. E quem entrou com eles na terra prometida não foram as pessoas que passaram pelo deserto, mas foram os filhos daquelas pessoas que passaram com eles no deserto. E aqui, Josué, no livro de Josué, retrata, se você pode pesquisar o significado do nome Josué. Josué em hebraico, ele está como Joshua, né? Ou Yeshua, que é Jesus. Então, Josué representava Jesus. E o que o Senhor falou comigo quando ele havia me dado uma direção, né? Que eu estava ministrando para algumas pessoas sobre o livro de Josué. E Deus, ele colocou isso no meu coração. Josué, ele estava representando Jesus. E aí ele falou desta forma que eu vou falar com vocês agora. Que é impossível entrar na terra prometida sem Jesus. Então, irmãos, fique com esta palavra, receba esta palavra, medite na palavra do Senhor, em tudo aquilo que foi falado através da minha vida, né? Através deste vídeo. E que você se alinhe com o Senhor, para que você entenda a vontade dele e faça aquilo que o agrada.